esta casa, esta sala, eu me sinto em casa, nesta sala, porque sou professor. Esta casa. Quero começar minha conversa fazendo homenagem a uma pessoa que representa a memória da luta que este país houve, espero que de novo haja, pelas ideias de Brasil, e que teve uma influência muito grande na formação dessa universidade e na produção de uma ideia do Brasil, Alberto Guerreiro Ramos. A maior parte das pessoas que está aqui certamente nunca ouviu falar dele, mas quem sabe pode usar a internet para se aproximar da obra deste grande brasileiro. Numa fase em que no Brasil havia um debate intelectual, coisa que não está havendo mais. A universidade não é mais lugar de debate, desgraçadamente. A vida acadêmica brasileira se tornou tênue, débil. O pior é que pouco podemos esperar da maioria dos professores. E temos que imaginar que uma parte dos jovens professores, empurrados nos dois sentidos pelos estudantes, retomarão a tradição da Universidade Brasileira, corre o risco de se perder. O que trazemos aqui hoje é o resultado do nosso trabalho, de um pequeno grupo de geógrafos da Universidade de São Paulo, que busca, juntamente com os outros colegas dessa universidade e com os outros colegas do Brasil, um entendimento do que é o Brasil, uma leitura do Brasil pela via do território, uma releitura do Brasil que conduza a uma revisão não apenas da geografia brasileira, mas também de todas as ciências sociais brasileiras, porque a geografia brasileira está fadada ao papel de renovação, não apenas dela mesma, mas das outras ciências sociais brasileiras. Vamos dividir o nosso trabalho da seguinte forma: creio que está conforme com os votos da direção da GV, a quem quero homenagear na figura do seu presidente, Carlos Walter Porto Gonçalves. Uma hora de exposição, uma hora de debate. Debate que tem que ser enxuto, direto, preciso. Convido aqueles que pretendam fazê-lo que anotem, porque essa é a correta posição do trabalhador intelectual, anotar o que houve de forma hierárquica para formular questões precisas que o façam progredir e aos outros permitam progredir. 20 minutos para a nossa colega professora Mônica Rui, 20 minutos para a professora Laura Silveira, 20 minutos para mim próprio e certamente, e em seguida o debate. Pedirei então ao presidente que designe alguém, espero que seja alguém muito simpático, para moderar esse debate.
Tem a palavra a Mônica Rui. Ao conterrâneo, a Pérez não passe dos sapatos. Eu não posso responder porque eu não sei. Literalmente não sei, é um tema que eu não conheço. Então eu lamento decepcioná-lo, mas não vou responder. Também não poderia estudar, porque o meu projeto atual é bastante vasto. O Movimento Sem Terra. Eu tenho repetidamente manifestado meu total apoio a esse movimento. Eu creio que ele é extremamente significativo para todos nós, porque o novo é algo que nunca existiu. Essa é a definição do novo. A expressão do novo é sempre um ato de coragem. E é por isso que os homens da faculdade eram, no modo geral, os homens de coragem, porque o seu trabalho era abraçar o novo e não repetir o sedício. O Movimento Sem Terra inventa forma de fazer política diferente daquelas que os donos do país gostariam que eles utilizassem. Eu acho que essa é a grande lição. Essa invenção cotidiana, que é o caso deles, de novas formas de fazer política. O que nós temos que fazer igualmente. Quanto a você que publicamente diz me amar, o que imediatamente fica sem efeito, queixando-se de estar sentada, esse é o seu trabalho como intelectual. Tem que estar sentada mesmo. As ideias são ação. Também, sobretudo em tempos como esse, ninguém tem que se envergonhar de sentado produzir ideias. Essas ideias podem ajudar a mudar o país. É evidente que nós não temos a coragem do Movimento Sem Terra. E é por isso que os invejamos e os admiramos e os encorajamos e os seguimos ainda que sentados. Estão os geógrafos interpretando o território. Nós estamos em família. Eu endossaria a minha cara colega, por fato de ter vindo de outra área, não significa que não seja você geógrafo. Aquele que durante um século ditou a teoria e a metodologia da geografia, Vidal de Lavrache, era, sobretudo, um historiador que se bandeou para a geografia. Há outros casos. A minha dúvida é se nós estamos fazendo corretamente o nosso trabalho. E agora eu estou me dirigindo aos colegas mutuais pelos estudantes. Tem um grande risco.
eu creio que é hora, e aqui é o lugar de falar isso. E uma profunda revisão dos currículos das faculdades está sendo exigida. E nós estamos fazendo corpo humano. A minha experiência na própria USP nos últimos anos, quando indago os estudantes que me chegam na pós-graduação a respeito do que fizeram durante 4 anos, do que pensam que é a sua disciplina, e das respostas ociosas ou sinuosas, mas quase sempre incompletas, que me trazem a segurança de que nós não estamos fazendo corretamente o nosso trabalho. E que é urgente. A geografia praticamente não é mais ensinada nos departamentos de geografia. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque abandonamos a formação dos geógrafos. Olha, oferecemos-lhe uma quantidade de belos ensinamentos, mas não um corpo de disciplinas que permitam enfrentar a questão do território, seja qual for a ideologia. É muito melhor discutir com alguém da esquerda que saiba o que diz e que antes exprime o que quer dizer a partir de uma teoria, que trabalhar com gente sinuosa, que se diz progressista, mas que não cumpre o seu dever de ensinar a disciplina a que dizem pertencer. A geografia está correndo um grande risco, como jamais correu na sua história, neste país. Esta indolência epistemológica na qual nos encontramos, esse descaso em relação com o território, esse pequeno caso que é feito do dever de formar geógrafos. A minha grande sorte é de ter vivido e ganho a autoridade para dizer com força tranquila: é urgente que exijamos dos professores de geografia das faculdades que ensinem geografia. É bom que esse brado de alerta venha de quem de fora nos procura e procura para saber o que fazemos, para fazer também. Mas é preciso que os senhores estudantes reclamem dos seus departamentos. Clamem e reclamem gentilmente. Mas fortemente, para que tenhamos um lugar, não apenas na faculdade, mas no país. Que esta GB, presidente, se dirige também ao futuro presidente, quem sabe o mesmo. Essa é que é a grande cruzada. Não adianta fazer congresso se não decidimos fazer geografia. Muito obrigado, menina. Ah,
se produzem as teorias que entram na moda. Sabemos pouco, talvez, como as articulações internacionais põem na moda este ou aquele intelectual do país. É um processo que eu pude testemunhar e viver. E a razão pela qual jamais me equivoquei a respeito de certas teorias e certos teorizadores. A questão da modernidade, ela nos apareceu sempre como sendo um convite à cópia, ao papel carbono. Exatamente porque nós jamais interpretamos o tempo como algo de empírico. Essa ideia que estamos, de alguma maneira, tratando de difundir, talvez mal, dessa empiricidade do tempo que é dado como marca de um pedaço de transcurso histórico. Esse conjunto de novidades que se acrescenta àquilo que já existe. Esta cristalização de oportunidades abertas para com elas produzir uma nova história, combinando essas possibilidades em função de uma política. A América Latina, é isso que é o seu drama, sempre foi um continente no qual os intelectuais, de alguma maneira, se retardaram na interpretação da América Latina. No Brasil também, as nossas interpretações, quase todos nós, sempre foram, ou quase sempre foram, uma busca de cópia. Vejam um texto de um cidadão chamado Milton Santos, há 40 anos atrás, em que ele buscava interpretar uma parcela do território brasileiro à luz daquilo que lhe ensinaram os seus mestres. Isso me ocorreu. O fato de haver ido ensinar lá e de descobrir que o ensino que eu pretendia oferecer aos meus alunos não batia com o real, batia com os modelos que alimentavam a minha carreira, é que mudaram a trajetória do meu trabalho e que me outorgaram a confiança para propor outra coisa. Essa outra coisa que me levou anos e anos, até que recentemente pude descobrir que coisa era essa. É que a interpretação que eu próprio adotava, e isso eu vejo sem dificuldade na maioria dos meus colegas da América Latina, em todas as ciências sociais, e na geografia também, era uma visão que era academicamente correta, o que me permitia citar. E é tão chique citar. E é tão demonstrativo de erudição. E é tão garantia de progresso intelectual, de jantares, de convites, de intercâmbios, mas ao mesmo tempo de atraso na produção do entendimento. Não é que devamos suprimir a cooperação internacional. Não, ela é indispensável. Só que nós temos que distinguir os que trazem ideias
das quais nos apropriamos deste ou daquele elemento. Os que criticam uma visão sugerindo novas arrumações, diferentemente de uma cópia pura e simples daquilo que aparece nas revistas chamadas referidas, uma enorme bobagem e uma mistificação. Infelizmente, as nossas universidades chancelam esse tipo de julgamento. Quando a modernidade pode ser colhida por qualquer no mundo. E é por isso que o conhecimento do mundo é o primeiro conhecimento a ter uma interpretação do mundo. Mas uma interpretação do mundo que seja ao mesmo tempo mundial e nacional. Porque o mundo não se dá da mesma forma e eu tenho o dever de participar da construção de um novo país. Então, as formas de ser do mundo é que me interessam paralelamente ao mundo tal como ele é in vitro, porque o mundo não existe senão para os outros. Como todo mundo sabe, o mundo não existe para ele próprio. E é uma das razões pelas quais a geografia tem a posição que tem na interpretação do mundo. Uma interpretação que é marcada sempre pela visão do lugar. Porque então é universal, o colega escreve, meu colega francês, alemão, inglês e agora americano, evidentemente, e não é universal que escrevo. Que, aliás, é a base da maior parte do que fazemos. O que estamos verificando, todavia, examinando a literatura geográfica brasileira e latino-americana, é que esses autores chamados universais não são utilizados na produção intelectual. Eles aparecem como o chantilly do bolo. Eles são mero enfeite do que escrevemos, porque aquilo que propõem e que bostejadamente repetimos não tem aplicação, já que somos servilmente repetidores. Esse que é o drama da geografia latino-americana e, em parte, brasileira. Esse que é o drama das ciências sociais brasileiras. Mas o que é terrível é que não é só o drama da faculdade, é o drama da nação. Porque essa interpretação é oferecida à nação. E serve de base, como está servindo, ao trabalho dos políticos, às sugestões aos governos. Exatamente o pensamento moderno, que é o pensamento alheio. Mas essa ideia se aplica a todas as facetas da vida. É possível construir, ser moderno e ser brasileiro. É possível construir uma modernidade brasileira. É a única forma de servir a sociedade brasileira. Mas para isso é necessário que as práticas acadêmicas sejam rapidamente revistas e que a interpretação com a qual trabalhamos a realidade seja igualmente revista. Essa coragem a que eu me referi há pouco e que, em um bom número de casos, está faltando. Por conseguinte, menina, ou não, eu jogo. A modernidade, ela tem que ser
algo tomado como algo de universal e de particular. E é a forma pela qual nós contribuímos, pela nossa escolha correta, a produzir uma política correta. Eu acho que esse é o trabalho que ele está desafiando e estou seguro de que muitos de nós, não é preciso que sejam todos, evidentemente, nunca houve isso na academia, nem preciso muitos. A academia nunca prosperou na base de muita gente tendo ideias, não é verdade? Em todo tempo, a faculdade é lugar de idiomas, com algumas pessoas interessantes. Então não tem razão para ser diferente agora. Então, eu acho que é isso que nós estamos, entendeu? À espera de que se dê, e eu estou seguro de que se vai dar. Muito obrigado outra vez. Bom, muito obrigado. Viva a geografia brasileira.